Senhor Bills, teria alguma coisa a dizer? Está vindo. Achou que eu não iria mais voltar, né? Pois é, galera, finalmente, depois de um ano o canal parado, estamos de volta. E aqui não vou nem me prolongado porque o canal tinha parado, deu uma parada no caso. É porque eu comecei a trabalhar, eu não consegui conciliar o tempo entre o canal e o trabalho, eu tive que fazer esse sacrifício. Porém, com muita tristeza, porque era muito bom fazer o vídeo de One Piece, falar com vocês aqui, né, diretamente, indiretamente, pois voltar também aqui tá sendo muita felicidade. E o que seria melhor voltar a falar sobre One Piece? O último vídeo que eu soltei de One Piece foi sobre o capítulo 1153 e já estamos no 1190. Então esse vídeo aqui vai ser mais como um resumo do que aconteceu entre esses quase 40 capítulos, né? 37 capítulos ao todo. Então vai ser já um vídeo muito grande. Então já tô aqui preparando o terreno para vocês, porque vai ser um vídeo grande, vou resumir tudo. Não vou me prolongar em coisas pequenas, minuciosas, porque assim vai se prolongar ainda mais o vídeo. Eu vou falar mais das principais coisas, das coisas mais importantes, do que me agradou. Eu vou dar mais minha opinião sobre o que aconteceu no arco de Elbaf. Eu tô muito curioso, porque eu tô gostando muito desse arco, tem coisas bem interessantes para comentar sobre ele. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso do apoio de vocês, porque com esse tempo parado, o YouTube vai demorar um pouco mais para entregar os vídeos tudo, então eu peço que vocês deixem o seu like, assim vai estar me ajudando bastante, de verdade mesmo. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente vai voltar aqui, tipo, on fire, vamos voltar aqui um vídeo atrás do outro, vamos postar muito durante a semana, então fique ligado, não deixe de perder e se inscreva no canal caso vocês gostem, queiram acompanhar mais aqui a nossa jornada. Mas chega de enrolar e bora pro vídeo. Bom, no último capítulo que eu falei aqui no canal, ainda tava no iniciozinho do flashback do Harold, falando um pouco mais sobre como que ele foi seu governante, mostrou, né, o nascimento do Loki e tudo mais. A gente viu que a mãe dele não gostava dele, que até meio que baniu ele pro submundo, jogando ele de lá. A gente viu que o Loki era bem resistente desde aquela época. E aqui, já falando mais desse flashback como um todo, o Oda não decepciona. O Oda nesse flashback foi muito top. Esse flashback do Harold, não só do Harold, porque meio que englobou o Harold, a gente viu o Shebeck finalmente, então tipo, foi um flashback do Shebeck também, não só isso, como teve muito mais do Loki, a gente viu o passado do Loki, o que aconteceu entre ele e o Harold, então querendo ou não, esse flashback foi 3 em 1, então foi muito bom esse flashback, a gente viu, né, como eu falei, o Rox descobriu que ele é pai do Teach, do Barba Negra, coisa que o Oda só jogou. Tipo, ele não fez nenhum mistério nem nada, ele só jogou essa informação e pronto. Então foi bem legal saber disso. Já era esperado? Até que sim. Em questão do meio que o objetivo entre eles, meio que o navio do Barba Negra se chamar o Sabre de Shebeck. Então, tipo, tinha correlação entre os dois, mas não era alguma coisa confirmada. Mas aqui nesse flashback o Oda confirmou. E essa introdução do Shebeck eu achei uma coisa tão foda, essa introdução do Shebeck, porque ele já começou como? A gente já viu o Shebeck já invadindo Marijoa, já matando um almirante. A primeira vez na história que a gente viu um almirante sendo morto. E o Shebeck aqui tinha uns 22 anos de idade. Então, tipo, era um Shebeck fora do auge, um Shebeck bem novo. E não só isso, como ele ameaçou o Imo. O cara invadiu o Marijoa, o lugar que, querendo ou não, era o mais protegido do mundo, só pra ameaçar o Imo. Tipo, o cara chegou lá assim, então, né? E não foi nem atacar, foi ameaçar. Falou assim, ó, se prepara, te pego na saída. E foi lá que ele conheceu o Harold, que foi uma relação de amizade entre os dois muito boa, que o Oda mostrou. A gente viu como que o Harold conheceu o Shebeck queria meio que fazer o Harold ir pro bando dele, mas o Harold, como agora ele ficou pacífico por conta da mãe do Haroldin, a Hilda, a gente viu que o Harold não queria mais guerrear, ele queria ser mais pacífico. É por isso que Elbaf hoje em dia é mais pacífica. Se fosse o Harold do passado, aí sim o Shebeck iria ficar feliz, porque ia ser o Harold do passado, que era bem brutamontes, era mais aquele gigante que destruía tudo, e junto com o Shebeck os dois seriam imbatíveis. Porém não, o Harold sempre recusava o Shebeck porque não queria mais ir para esse lado do mal e tudo mais. Então os dois se respeitavam, mesmo tendo índoles diferentes, que então tinha uma relação bem legal entre os dois. Além que a gente teve muito mais interações, a gente viu muito mais do Roger, a gente viu muito mais do
Garp também, porque eles estavam nesse flashback. Uma coisa que eu gosto muito do Oda agora é porque ele não faz um flashback focado em um personagem só. Tipo, um personagem vai ser meio que o gancho pro flashback começar, porém, ao longo do flashback, ele vai meio que distribuindo o protagonismo. Igual foi com o Oden, tipo, o Oden, ele era o principal do flashback, porém, ele meio que se compartilhou isso com o Roger, com Barba Branca. Aqui é a mesma coisa. Aqui era pra ser o Loki, depois passou por Harold e depois foi por Rox. Então a gente viu meio que 3 flashbacks de uma vez. O outro conseguiu matar 3 cartadas de uma vez só. Então foi bem interessante isso. A gente viu sobre como que era a relação dos piratas no passado, porque quem comandava naquela época era o Rox. Ele era o mais poderoso daquele mar naquele momento. Era meio que a era do Rox. A gente viu como era o Roger. Ele era bem mais novo e tudo mais. A gente viu o Garp também, que era mais novo. Como era a relação entre os Rocks, o Barba Branca, o Chique, o Capitão John, né, a Astúcia, o Big Man. Então, tipo, era bem legal ver a relação dos, tipo, a interação do bando do Rocks era tão boa, é quase nível do Luffy. Claro, a gente não sabe, a gente não conhece muito bem os personagens, tipo o Chique, a gente não apareceu tanto, nem nada assim, mas a relação entre eles é muito boa. Me lembra muito também o bando do Barba Negra, que tem, querendo ou não, uma dinâmica bem legal entre si. E aqui no bando do Rocks, ver isso entre eles foi bem legal. E aqui também a gente viu, como eu falei, a gente viu do Roger, do Garp, e também vimos das Piratas Kuja, que foi com a Shaq junto com a Gloriosa. E aqui o Oda meio que teve uma polêmica por conta que, como a gente está naquela fama de farmar aura, de protagonista Shed, aqui o Oda pegou os top tiers dele, que era Rocks, Barba Branca, era o próprio Roger, e meio que abaixou a bola deles, porque o Oda fez todo mundo cegado da Shaq. Então teve cenas bem vergonhosas, como que a Shaq meio que pisando na cara do Roger, e o Roger com aqueles coraçãozinhos, tipo o Sanji, que foi em Egghead, é quase isso. Então muita gente se incomodou com isso, viu meio que fez com o Roger perder a moral dele. Porém, outro acerto que o Oda fez em Elba foi mostrar mais de God Valley, porque aqui nesse flashback a gente viu mais do God Valley, então foi bem interessante isso. E comparado ao flashback do Kuma, aqui o Oda mostrou muito mais coisas. A gente teve a grande revelação do que o Rocks, ele na verdade é um Dave. A gente aqui descobre que existe ali a linhagem dos Daves, que tem o Dave Jones. O Barba Negra é um Dave também. E aqui, tipo, foi a maior revelação desse flashback, porque realmente a gente não imaginava isso. E aquilo, o Dave Jones, ele nunca foi muito bem explorado em One Piece. Ele nunca foi muito bem explorado. O Oda citou ele que umas 2 vezes no mangá. Ele foi introduzido no arco de Dave Backfight, lá no arco do Fox, que ele que criou, né, o Dave Backfight e tudo mais. O Fox explica isso. E a segunda vez foi meio que, eu acho que foi em SBS. O Oda meio que fez uma imagem meio que mostrando como seria o Dave Jones. Então a gente, no caso, achou que talvez nem fosse tão importante assim o Dave Jones, porém estávamos enganados. Porque, querendo ou não, Dave Jones, ele na questão de pirataria, na cultura pop, ele é bem importante. Tanto no Piratas do Caribe, tanto até na própria cultura, ele é muito importante. Então, tipo, quando eu falo de piratas, é citado sempre o Dave Jones. Dave Jones, o Barba Negra, eles são os mais citados. E aqui não seria diferente. Então, aqui a gente realmente vê que o Dave Jones era alguém muito importante. Tanto que o Imo realmente parecia ter mais questão com o Dave Jones do que com o próprio Joy Boy, da forma que ele fala com Rocks e tudo mais. A gente também descobriu que o Dragon estava em God Valley. Aqui que a gente descobriu qual foi o maior estopim por Dragon meio que mudar de lado, parar de ser marinheiro e ir para ser revolucionário. Não só isso, como também a gente descobriu que o Shanks estava em God Valley, Barba Negra também, porque o Garlic, ele conheceu a mãe do Shanks e do Shamrock lá. E não só isso, como também o Barba Negra estava sendo feito de prisioneiro lá em God Valley, ele era um dos prisioneiros. É por isso que o Rocks foi para God Valley, para tentar salvar a família dele, e também porque a Shaq foi sequestrada, mas ele usou a Shaq como meio de troca para fazer o bando dele ir. Mas o principal motivo dele era a família. Tanto que ele até tentou pedir ajuda ao Harold. Aqui tem uma cena daqui bem triste entre os dois, porque os Goroseis pediram pro Harold matar o Rocks, porque o Harold tem de tudo para fazer o Elbaf ser afiliado ao governo. Porém, como que Elbaf tinha histórico de ser um país do mal, um país de gigantes
que sempre guerreava, que era bem difícil limpar a imagem de Elbaf pro mundo. E se afiliar ao governo mundial era uma parte para limpar essa imagem. Porém, o governo aqui, né, o governo de One Piece, eles só querem fazer as coisas por benefício próprio. Então ele pediu pro Harold para matar o Rox caso queira limpar a sua imagem pro governo. E meio que o Harold teve que fazer isso, meio que lutar contra seu amigo para tentar limpar a imagem de Elbaf, e o Rox tentando avisar ele. Então teve um momento bem pequeno, não triste entre os dois, até que o Harold entende os lados do Rox e deixa ele fugir. Então, tipo, é uma relação muito boa que o Oda fez entre os dois. Tanto que quando o Rox morre, depois que o Harold descobre que o Rox morreu em God Valley, ele fica irado, começa a chorar, tudo mais. Então, tipo, foi uma relação bem bonita que o Oda criou entre os dois. A gente nunca imaginou que o Harold e o Rox fossem amigos. Voltando agora para God Valley, como falei, teve muita coisa boa, mas também teve muita coisa ruim. Para mim, eu acho que o maior erro de God Valley foi muito drama em relação a Shaq, porque teve esse drama da Shaq, tipo, quem a Shaq quer escolher, porque todo mundo queria a Shaq, todo mundo era apaixonado pela Shaq, porém, a Shaq só queria o Rayleigh. E o Rayleigh era um que não queria Shaq, não ligava pra Shaq. Então tinha esse drama romântico entre os dois, tipo, é legalzinho, mas meio desnecessário. Então não precisava disso. Pra mim é um ponto bem fraco de God Valley. Porém, questão de luta, teve cenas bem legais, tipo, luta pra o Oda é bem subjetivo. Porém, questão de, tipo, embates foram legais. A gente descobriu que o Capitão John possui a fruta do Kid, a Jiki Jiki no Mi, como também existem outros membros do bando do Rox que possuem frutas que a gente já viu, como existe aquele pistoleiro que tem a fruta da Perona, a gente viu aquele cara com a armadura que possui a fruta do Mr. 5. São elementos que não mudam nada na história, porém é muito legal de ver, meio que referências. Aqui a gente descobre quem é o pai do Marco. O pai do Marco meio que conhece o Barba Branca aqui em God Valley, que é o Polo, né? Fazendo aquele jogo de palavras de Marco, Polo. A gente viu também como que o Kaido comeu a fruta. No flashback do Kuma, a gente viu, né, a parte de God Valley, como que a Big Mom roubou a fruta do Ivankov, até aí ok. E aqui mostrou como o Kaido comeu, tipo, ela não deu a fruta pro Kaido, assim que ela roubou a fruta, né, ela não sabia se dava o pé dos pedras pro Katakuri, porém, enquanto ela estava distraída, o Kaido bateu nela e roubou a fruta. E também o que não foi algo dado, foi sim roubado. Aqui a gente teve um paralelo até aqui bem legal, porque o Dragon, como eu falei, o Dragon ele era um recruta, ele estava no meio de um massacre, vendo gente inocente morrendo, então ele meio que se sentiu inútil, porque ele não podia ter ordens para parar aquilo, ele não tinha força para parar aquilo. E o que ele pensou em fazer? Ele viu a mãe do Shanks morrendo e ela pediu para ele salvar as crianças, né? Os Shanks e os Shamrock. E ele tentou fazer isso. Até que os Cavaleiros Sagrados, né? Que a gente viu aqui um pouco deles, mas meio que derrotou o Dragon. O Dragon ia morrer, porém o Barba Branca salvou ele. E nisso o Shamrock foi recuperado, mas o Shanks não. Então a gente viu por que o Shanks foi separado do Garling, do Shamrock também. E não só isso, como a gente tem um paralelo bem legal, que foi o Dragon dando a vida para salvar o Shanks, enquanto a mãe do Barba Negra dando a vida para salvar ele. Então os dois meio que grandes inimigos estavam no mesmo local, lutando por sua vida. É bem interessante esse paralelo que o Oda fez. Como também tivemos a grande surpresa, que foi quem salvou o Barba Negra em God Valley, foi o Kuma. Porque quando o Rox virou, né, o Dome Reverse lá, ele virou um demônio, e foi atacar a própria família, o Kuma salvou tanto a mãe do Teach como ele mesmo. Então foi muito legal ver isso, porque aqui a gente nunca imaginou que personagens que nunca se encontraram na obra tiveram essa relação na história. É bem legal ver isso que o Oda faz. A gente vê como o Kuma até hoje é importante na obra, mas eu acho que o auge de God Valley foi a luta dos Top Tiers contra Imo. O Imo que possuía o corpo do Saturno. A gente viu, né, que o Saturno estava aí em God Valley, já sabíamos disso. Porém, o Imo possuía o corpo dele de aranha. E ele lutou com todo mundo. Aí teve um combo iradíssimo de todos os Top Tiers lutando contra Imo. E o Rox também lutando contra Imo e ameaçando o Imo novamente. Porém, foi aquilo. Aqui o Rox caiu no Dome Reverse. E teve que lutar agora novamente contra o seu próprio bando, né, no caso, que foi o Kaido e o Big Mom, e também lutando, né, de fato com o Roger e o Garp. Aqui que teve o grande embate dos dois contra o Rox. E foi uma luta bem legal. A gente vê que o Rox em Dome Reverse era muito poderoso,
que os dois estavam sofrendo para derrotar, até que no final conseguiram vencer. Porém, mas quem finalizou o Rox foi o Garling esse que tinha apanhado do Rox. Ele literalmente tomou uma surra do Rock. E aqui meio que usou o Rox já cansado, já esgotado pra vencer. Mas encerrando essa parte de God Valley, que pra mim foi muito boa no flashback, a gente retorna pra ver mais do Harold e do Loki, pra ver como que foi a vida depois disso. A gente vê a mãe do Harold morrendo, sendo envenenado. Tipo, quem é mãe em One Piece morre. Parece que é regra, né? Se você é mãe de alguém em One Piece, você vai morrer. E não só isso, como a gente viu o Loki se vingando. Então, tipo, tinha relação bem legal entre a mãe do Hyrudin, né? A Hilda, e o Loki. Porque o Loki meio que fingia que não se importava com ela, mas se importava sim com ela. E a gente viu também a questão do Harold, como ele se submeteu muito com o governo mundial. A gente viu que ele meio que até se ofereceu para ser escravo. Ele se juntou aos Cavaleiros Sagrados, tanto que a gente viu o Shanks aí, a gente viu o Shanks Cavaleiro Sagrado, e a gente meio que achando que o Shanks ia virar casaca, ele meio que tava sendo agente duplo. O Shanks, ele tava salvando alguns escravos, tanto que foi o Shanks que salvou o Fisher Tiger, quando teve aquela rebelião, foi o Shanks que ajudou o Fisher Tiger a fugir. E não só isso, como o Shanks também tava colhendo informações sobre o governo mundial. E quando foi pra vez do Shanks conseguir a marca do abismo do 3º nível, ele não apareceu porque ele já tinha desistido. Quem teve que fazer essa tomada de decisão foi o Harold. O Harold conseguiu, aí sim, ser um Cavaleiro Sagrado com a 3ª marca. Eu não sei se era a 3ª ou 2ª marca, mas ele conseguiu meio que a imortalidade e tudo mais, e finalmente quase se aliar ao governo mundial. Porém, ele conheceu o Imon aí, e o Imon fez aquela exigência: se você quer fazer parte do governo mundial, tem que fazer duas coisas. A primeira, colocar aquele pentagrama, né, a marca do abismo em Elbaf, coisa que a gente viu que aconteceu lá, por isso que o Shamrock e a Gunko apareceram. E não só isso, como também fazer os gigantes serem escravos bélicos do governo. Aí o Harold não quis mais, aí o Harold não quis se submeter a isso, porém ele aí começou a ser controlado pelo Imon, por causa da marca do abismo que ele tinha recebido. E meio que isso começou toda a revolta do castelo, né? Porque foi o Harold que pediu pro Loki e por Jaru aparecer lá, e nisso aconteceu toda aquela briga, o Harold matando todos os soldados dele. Não só isso, como a gente vê também que o Loki, ele, para derrotar o Harold, que estava muito poderoso, porque a marca do abismo do 2º nível ou 3º nível, além de gerar imortalidade, gera uma força física absurda ao usuário. O Loki, ele teve que comer a fruta. É que a gente descobriu que aquele martelo, né, o Ragnir do Loki, era um esquilo, meio que é o martelo que comeu a fruta do esquilo Ratatosk, que é da mitologia nórdica, o esquilo do gelo, bem legal. E aquilo, esse esquilo ele derrota 90% do verso. Esse esquilo é top tier quase. Mas não só isso, como o Loki come a fruta e consegue, né, com a ajuda do Gaban e do Shanks, derrotar o Harold. Com uma cena bem bonita, porque é aquilo, de todo mundo que o Loki conheceu, o Harold cuidou dele, depende da mãe e tudo mais, cuidou, deu amor, deu carinho. E meio que o Loki ser aquele que matar o próprio pai foi um peso muito grande para ele, além que ele carregou isso durante anos, tanto que todo mundo acha que foi ele que fez isso. E aquilo, Gaban e Jaru não podiam falar a verdade, mesmo sabendo da verdade, porque meio que queria preservar a imagem do Harold. Se o Harold fica meio que morrer sendo conhecido como o rei que matou todos os subordinados dele, ia fazer uma má fama pro Harold. Eles queriam que o Harold meio que morresse com dignidade, ainda com a fama de ser o rei pacífico, de ser o melhor rei de Elbaf. Então foi um gesto bem legal, tanto do Loki quanto do Jaru. E nisso a gente volta, né, pro presente. Acabou o flashback depois da morte do Harold e tudo mais. A gente retoma o presente com o plot das crianças ainda, que, querendo ou não, já tava de saco cheio. Esse plot das crianças de início era interessante, porém começou a dar um enrolado e tudo mais. Tem cenas bem escritas do Oda, porque o Oda consegue fazer uma questão de drama entre as crianças e os parentes bem legal. Eles têm que se sacrificar, né? Eles começam a ir nos espinhos dos Somers e caem no abismo, que os Somers, burro como é, meio que destruiu o navio de fuga. Então a gente vê a Ripley pulando pro abismo junto com o Colin e se ferindo por conta dos espinhos. Não só isso, também como a gente viu o plot do Dome Reverse, dos gigantes que viraram o Dome Reverse, o Dory, o Brock, todos eles, que também é um plot que não dá em nada depois. A gente vê como eles conseguem meio que burlar isso, meio que preparar com o Dome Reverse, é só você meio que morrer. O Dory e o Brock meio que se matam e eles voltam ao normal. E também
também tem o Chopper que consegue fazer eles voltarem ao normal com um tapa, mas isso deve ser por conta do jogo, né? Porque o Dome Reverse em si, ele é aquele jogo de tabuleiro japonês que você vira a peça do oponente pra branco ou pra preto. E eu acho que a questão do Chopper é meio que isso, o tapa dele é meio que isso, como fosse virar a peça para branca novamente. É meio que consegue tirar o demônio de dentro do corpo do usuário. Não é explicado como isso aconteceu, porém, só aceita. É isso aí, só aceita. Pra mim foi um plot ruim, o plot das crianças e o plot do Dome Reverse. Porém, tivemos coisas legais. A gente viu finalmente a fruta do Loki. O Loki possui a fruta do Nidhogg, que é uma fruta iradíssima, que é a fruta, tipo, a fruta do maior dragão de todos. Tipo, o Kaido dragão, perto do Loki dragão, ia ser uma formiga, literalmente. Então, pra mim, o Loki, ele a cada vez que é mostrado, ele é mostrado sendo mais poderoso ainda. Eu sinto falar que pra mim o Loki é mais forte que Kaido, sim, pra mim isso é óbvio. E não só isso, como a gente teve também a derrota tanto do Sommers, pelas mãos do Luffy e do Loki, como também do Kiringan, que foi pela mão do Sanji. Aqui sim eu gostei, porque o Sanji fez algo muito legal, tipo, derrotou um Cavaleiro Sagrado sozinho, e sem ter Haki do Rei ainda, porque vamos chegar lá ainda, mas até lá, calma aí. Não só isso, como a gente teve também meio que o iniciozinho do plot entre a Gunko e o Brook. A gente viu um embate entre Imo e Brook, que não deu em nada, foi um clash e o Brook foi derrotado. Aí teve também o Sop, que ele teve um nível de coragem grande, tentou desafiar Imo, bem legal. É suficiente para ser o arco do Sol, para mostrar que ele fez algo? Não, não é o suficiente, porém foi bom. Porém foi bom isso que ele fez. E a gente finalmente teve um embate do Luffy e Loki contra o Imo no corpo da Gunko. Porém, esse embate, não embate. Eles tentaram lutar, a Gunko desviava, né? O Imo desviava, porém, ele meio que virou aquela gosma preta. E o Luffy e o Loki derrotaram ele. Congelaram a Gunko, né? E tudo mais. E só. Então, tipo, foi uma luta bem fraca. Mas óbvio que foi proposital do Oda não ter uma luta tão boa com o Imo no corpo da Gunko, porque aí sim chegamos, foi a maior surpresa de Elbaf, que foi o Imo, ele ir pessoalmente até Elbaf. Ele no capítulo que estreou, que o Imo falou que ele iria pessoalmente para Elbaf, acabou, não? É tipo um hype absurdo. E não só isso, que além que o Imo ir pessoalmente, o design dele é iradíssimo. Ele todo demoníaco lá, com chifres, com cauda pontuda de demônio, muito legal. E a gente vê que tá nerfado também, porque ele já chega cuspindo sangue. Então, tipo, parece que ele pode ficar pouco tempo, mas isso não é impedimento. Não é impedimento, porque quando o Imo chega, ele chega solando geral. O Imo, ele chega mostrando quem é o vilão final da obra. Quem é que manda ali. Porque ele já chega solando o Zoro e o Sanji, dando um hit neles e derrotando eles. Derrotando os gigantes, derrotando o Hairudin, derrotando vários oponentes. Cortando os dedos da Guild. Ele salvou, né, o Sommers e o Kiringan. Além de salvar, bufaram ele, colocando o homem, né, que é meio que uma chama negra demoníaca neles, e eles ficando mais poderosos ainda. E lutando contra Loki, derrotando o Loki, lutando contra Luffy, derrotando o Luffy, ele derrotou o Luffy facilmente. O Loki deu um trabalhozinho grande, né? Porque o Loki é gigante, tem o Nidhogg. Porém, o Luffy foi derrotado facilmente. Agora a gente viu o Gaban enfrentando, né? No último capítulo a gente viu o Gaban enfrentando ele, dando aquelas comidas de rabo no Luffy, aquele sermão no Luffy, que o Luffy tá brincando muito. Foi muito bom esse capítulo. Porém, o Gaban perdendo também. Mas é aquilo. A gente teve, acho que, uma das maiores polêmicas que aconteceu em One Piece. Não é polêmica, na verdade não. Na verdade foi muita reclamação no caso. Que foi, durante a luta do Imo contra o Loki, o Oda meteu o flashback do Brook. A gente viu mais do passado do Brook antes dele entrar para os piratas Jumbal. Que foi, ele era daquele reino, né? O reino de Esperia, que é o reino da música. E lá ele conheceu a Shuri e tudo mais, o rei deles. E nisso a gente viu que o Brook era bem pobre. Aquele passador triste do Brook, que ele passava fome, o rei ajudou ele e tudo mais. Então até aí normal. Porém, a gente descobriu que a Shuri, no caso, ela é filha de um cavaleiro sagrado. E aquele olho dela, que é de duas cores, é meio que um olho especial que pode gerar uma habilidade especial, como se fosse o olho da Pudding, que a Pudding tem o terceiro olho. É como se fosse isso. A gente viu também que o Brook conheceu, no caso, o Imo, né? Porque o Imo tava lá junto com o Mars, naquela forma sombria dele. E
é aquilo, por que essa cena, esse flashback, que pra mim eu gostei do flashback, pra mim o flashback é muito bom, mas por que esse flashback gerou tanta discórdia? É porque o Oda colocou em uma situação muito ruim, o Oda colocou num time muito ruim, porque se esse flashback tivesse aparecido quando o Brook foi falar com o Imo no corpo da Gunko, né, que perguntou, teve aquele embate, né, aquele clash entre os dois, se assim que acontecesse o clash, acontecesse o flashback, porque não era indo o auge de Elbaf, esse é ok. Esse é ok, iria acabar rapidinho, iria acontecer aquela luta do Loki, do Luffy contra o Imo no corpo da Gunko, e depois iria ocorrer normalmente o que aconteceu agora. Porém não, porém o Oda ele fez esse flashback acontecer bem quando o Loki estava lutando com o Imo. E o Imo aparecendo, o que nós leitores queremos? É só saber de Imo, só queremos saber do Imo. Então mudar de núcleo, focar em flashback, outra coisa, a gente não quer ver isso. Tanto que quando acabou o flashback, começou uma sequência de capítulos muito boa, que foi, a gente viu mais do Imo, tipo, os poderes de Imo é muito bom, o Imo é muito versátil, ele luta com lâmina, ele chuta com o poder de fogo e hack do rei, como ele derrotou o Sanji. Ele consegue fazer bolas de fogo, ele fica gigante, ele consegue trocar de arma muito facilmente, porque ele consegue meio que invocar aquelas 19 armas que fica ao redor do trono vazio. Ele literalmente acho que é o personagem mais versátil de One Piece em questão de batalha. E não só isso, como a gente vê também meio que as batalhas principais, que é no caso do Zoro contra o Somers. E nisso a gente tá vendo que o Somers possui a espada da ira. Parece que o Imo consegue meio que compartilhar essas espadas, que cada espada possui um atributo diferente. Tipo, uma espada suga energia vital, outra espada joga fogo, outra espada, tipo, cada espada tem meio que uma maldição, um poder diferente, bem interessante isso. E nisso ele deu a espada da ira pro Somers e deu a lança, né, a lança do destino, a lança sagrada, pro Kiringa. E falando no Kiringa, que vai lutar contra o Sanji, o Kiringa consegue invocar também a Zaza, né, que é meio que a deusa da chuva, para capturar as crianças, meio que voltando aquele plot das crianças. E eu acho bem interessante, porque a Zaza, conceitualmente, ela é bem interessante, porque ela é o maior medo dos Tenryubito, porque os Tenryubito que mora, querendo ou não, lá no céu, acima das nuvens, o conceito da chuva para eles é algo que assusta, algo que cai do céu para eles é algo que assusta. Então eu acho bem interessante isso. E como eu falei do Hack do Rei, o Sanji terá Hack do Rei confirmado. Aqui a gente descobriu o que o Gaban falou para ele naquela conversa e disse que o Sanji, ele é alguém tão depressivo, ele se deprecia tanto que ele, mesmo tendo a qualidade de um rei, ele meio que não vai despertar, porque ele não tem confiança em si mesmo. Então tem muita chance de, assim que acabar Elbaf, a gente ter um Sanji completamente diferente do que o Sanji que conhecemos. Eu tô bem interessante para saber como que o Oda vai trabalhar isso do Sanji, e tô feliz porque o Oda vai fazer o Sanji ter Hack do Rei, porque pô, já era óbvio. Eu fiz um vídeo aqui, vou deixar no card, falando 100% sobre como o Sanji teria Hack do Rei. O Oda sempre deixou claro que o Sanji teria Hack do Rei. Mas é aquilo, esses 40 capítulos que passou desde a última vez que eu falei de One Piece até agora, né, aconteceu muita coisa interessante. Pra mim, quando eu terminar, porque tem muita coisa pra acontecer ainda, tem muita coisa pra ser revelada, eu vou fazer até um vídeo sobre isso, então não vou comentar tudo agora, porém eu não acho que vai acabar tão cedo ainda, porque tem coisa pra falarem ainda em Elbaf. Então Elbaf tem tudo pra ser um dos melhores, se não o melhor arco de One Piece. Tá sendo tipo muito revelador. O Oda, ele desde Egghead, após o ano, o Oda não é mais previsível. Porque em Wano, eu acho que eu já falei isso no canal algumas vezes, porque em Wano o Oda era previsível que acontecia em One Piece em um ano. Era o quê? O objetivo era derrotar o Kaido e o Big Mom. Como? Não sabemos, mas esse é o objetivo, a gente tinha o norte. Aí chegou Egghead, a gente não sabia o que aconteceria. Tipo, apareceu o Kizaru, putz, o Kizaru é o vilão. Apareceu depois o Gorosei e Saturno, pô, ele é o vilão. Aí do nada apareceu quem? Apareceu o 5, depois apareceu Emmett, Joy Boy. O Oda, desde Egghead, ele tá muito imprevisível. A gente não sabia quem iria aparecer, ou quem iria ser o vilão, o que iria acontecer. Mas em Elbaf, ele conseguiu surpreender. Porra, o próprio Imo aparecendo, pra mim, foi uma grande surpresa. Mas aquilo, agora dando uma palhinha sobre o que vai acontecer talvez nos próximos capítulos. No próximo capítulo, no caso, que já é semana que vem. Pra mim, eu acho que o Luffy deve conseguir talvez se recuperar e lutar. Eu acho que o Luffy ainda vai voltar pra luta. Como também, talvez,
alguém chegue pra lutar contra a Imo, porque é aquilo, eu não vejo muita chance de vitória pro bando do Chapéu de Palha. Talvez isso aqui seja realmente a Sabaody 2.0. Mas é aquilo, galera, eu espero ter conseguido resumir bem. Eu sei que faltou alguma coisa. Se eu não tiver falado alguma coisa que vocês sentiram falta, comenta aqui embaixo o que eu não falei, ou o que faltou falar. Porém, eu dei bem resumidamente o que aconteceu. Eu não falei na ordem total, né? Fui colocando algumas coisas que vinha aparecendo só para complementar as outras, porém não coloquei em ordem. Mas vai comentando, comente aqui nesse vídeo, porque comentar também ajuda muito esse canal. E eu quero saber a opinião de vocês, porque esse canal aqui vai voltar agora com força. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o gostei, que me ajuda bastante. De se inscrever no canal se vai estar me ajudando. E ative o sininho para perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.